E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou compartilhar um pouco um assunto que eu gosto muito, eu acho que ele é muito pertinente. Bora falar de dinheiro e bora tomar um cafezinho. O que é esse assunto tão pertinente que eu gosto de falar e eu acho que é muito importante? Existe uma diferença na nossa vida entre o momento que a gente consegue acumular patrimônio, a gente consegue guardar, a gente consegue investir, e o momento que a gente ganha mais. E isso não está correlacionado. Por quê? Não é porque você ganha bem que você sabe administrar bem o seu dinheiro. Você sabe aonde aplicar ele, você sabe onde investir, você sabe aonde direcionar. Nem sempre está correlacionado com isso. Muitas pessoas que ganham bem e não sabem aplicar direito o dinheiro, então acabam deixando o dinheiro escorrer ali pela mão, porque não tem uma boa administração com o dinheiro. E eu conheço gente que ganha pouco, né? Pouco em relação à média. E essas pessoas conseguem administrar muito bem o dinheiro delas. Então, é o que eu sempre falo, é muito mais importante você aprender a administrar o seu dinheiro com 3, 4 mil reais, para quando você estiver ganhando 10, isso não for um problema. Porque muita gente fala assim, né? Vou tomar um cafezinho, ó. Muita gente vira e fala assim, Otávio, mas a hora que eu estiver ganhando 10, a moto, quando eu estiver ganhando 10, 15 mil, vai solucionar todos os meus problemas financeiros. O problema é que eu preciso ganhar mais para poder guardar. E cara, não, tá totalmente errado, porque a hora que você estiver ganhando 10, 15 mil e você não se organizou com 3, com 2 mil, quando você estiver ganhando 10, muito menos. Então aprenda a administrar com pouco. Eu não tô falando aprender a administrar para te sobrar 500, R$ 1.000 por mês. Porque se você ganha 3 mil, é um terço do que você ganha, seria 33%. É uma quantia bem alta para se guardar. Mas organizar e guardar R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, fazer sobrar para criar o hábito. Então eu acho que é muito importante a gente entender que aumentar a renda não necessariamente quer dizer que iremos conseguir guardar esse dinheiro. Porque é muito importante entender que quando a gente sobe o salário, também tem a questão de aumentar um pouco o padrão de vida também. E em vários momentos que a gente sobe o salário, o padrão de vida acompanha. Mas na verdade a gente tem que fazer diferente. A gente tem que entender que quando a gente administra bem o dinheiro, a hora que aumenta o salário, essa gordura que sobra do padrão de vida que a gente estava com o salário antigo para o padrão de vida que a gente vai ter com o salário novo, se essa gordura sobrar e você conseguir viver com o salário que você ganhava antes, vai te sobrar uma quantia e uma porcentagem maior do dinheiro. E você administrar pouco é muito mais difícil que administrar muito. O mais difícil é você conseguir um capital ali de 10 mil por mês. Você consegue estudando, batalhando e tudo. Só que se você não tem organização, esses 10 mil vai virar pó. Igual os 3, 4 que você ganhava viraram quando você não era organizado. Então aí que tá a inteligência de se organizar primeiro para depois potencializar o capital. E isso é muito bom. Eu falo que foca primeiro na organização, depois você foca em aumentar o seu patrimônio. Eu acho que é muito mais interessante. E assim, o padrão de vida, quando ele sobe, a gente quer aumentar a quantidade de passivos que a gente tem. Então a gente compra mais coisas. E essas coisas que a gente compra acabam não trazendo dinheiro pra gente de volta. O que seria? Um carro, uma casa, mas um carro melhor, uma casa melhor. Porque assim, eu tô ganhando mais, eu mereço um carro melhor, eu mereço uma casa melhor. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente depende mais do nosso emprego. Para o nosso emprego continuar pagando o salário que a gente recebe, para a gente poder continuar pagando as coisas, as contas que estamos fazendo. Então é muito mais interessante a gente acumular
ativos, porque o ativo ele te gera renda, ele faz o seu dinheiro trabalhar para você, do que ter só passivos. Então, quando você começar a ter um patrimônio, uma receita maior, né, um salário maior, é mais interessante que você acumule ativos do que passivos, porque quando sobe o salário, a primeira coisa a gente fala: ah, vou trocar de carro, ah, vou mudar de casa, ah, vou mudar de apartamento. E não tenta segurar o padrão de vida um pouco mais baixo ali, porque se você não segura o padrão de vida, você não consegue aumentar o seu patrimônio. Aí você aumenta a sua renda e não aumenta o seu patrimônio. Aumenta a sua renda e não aumenta o seu patrimônio. Por quê? Se você está ganhando 4, está gastando 4, você vai ganhar 5, vai gastar 5, vai ganhar 6, vai gastar 6. Então é muito importante você se organizar com pouco. Voltando ao começo do assunto, é muito diferente entre ter uma renda e acumular patrimônio. Ter uma renda e acumular patrimônio. Se organiza com a renda baixa, para depois você aumentar a sua renda. E lembre, os cachorros. E lembre, quando você estiver aumentando a sua renda, né, o seu salário, se preocupe em acumular ativos. Ativo, ele bota o dinheiro no seu bolso. O passivo, ele tira o dinheiro do seu bolso. Espero que não fique muito com o barulho do cachorro aí do fundo. Gravar em ambiente aberto tem disso. Tem moto passando. Acho que agora vai dar pra ouvir que aumentou o volume. Mas é muito importante. O cachorro desfocou o que eu tava falando. Mas assim, é muito importante a gente entender o momento que a gente tá, o momento que a gente quer chegar e entender que tem que abdicar de algumas coisas. Então, para você conseguir ter mais patrimônio, você precisa abdicar de algumas coisas. Eu postei um assunto bem parecido lá no Instagram sobre isso, sobre essa diferença de patrimônio e essa diferença de renda. Nem sempre porque você tem uma renda alta quer dizer que você tem um patrimônio alto. Por isso que é bom equilibrar, né? Eu quero uma renda alta, mas eu preciso me preocupar em aumentar meu patrimônio. Isso é muito importante. Mas eu acho que é isso. Acredito que eu consegui deixar bem fixado aí a diferença entre acumular patrimônio e a diferença entre aumentar a renda. São duas coisas meio que não correlacionadas, só que a gente pode fazer de tudo para unir isso. Você ter uma boa renda e um bom salário e acumular um capital muito significativo. E se você curtiu, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, já se inscreve aqui, já dá o like, curte, compartilha. E se você ainda não conseguiu investir, já tem uma renda significativa, tá sobrando só um pouco ali no mês, falta alguns detalhes, ou se você já tem uma renda significativa, ainda não sabe como investir, não sabe como direcionar esse dinheiro, eu trabalho com consultoria financeira. E eu vou deixar aqui embaixo o link da minha consultoria. Se fizer sentido para você, a gente marca uma reunião, eu te apresento o meu trabalho e a gente começa a investir seu dinheiro de forma significativa para direcionar esse dinheiro a seus projetos de vida. Fechou? Um abraço e tchau!